República de hoje discute o futuro da Argentina após o fim da era Kirchner. Neste programa, gravado na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Igor Fuser, jornalista e doutor em ciência política pela USP. Igor é professor de Relações Internacionais da UFABC. O ano de 2015 marca o fim da chamada Era Kirchner na Argentina. Em 2003, Néstor Kirchner foi eleito presidente do país. Em 2007, apoiou e elegeu sua mulher, Cristina Kirchner, que governou por 2 mandatos. O kirchnerismo teve de enfrentar uma das piores crises econômicas da história da Argentina, após o país declarar insolvência em 2001. A partir do desastroso legado neoliberal de Carlos Menem, Néstor e Cristina conseguiram reconduzir o país a um ciclo de crescimento e promoveram significativos avanços na distribuição de renda e no acesso a direitos sociais. O período ficou marcado pela redução da pobreza e do desemprego. Por outro lado, diversos setores da economia argentina criticam a atual gestão econômica do país, que enfrenta atualmente um déficit fiscal recorde da ordem de 7% do PIB. Com o discurso de oposição ao kirchnerismo, Maurício Macri venceu o candidato de Cristina, Daniel Scioli, e promete um novo ciclo de liberalização econômica. Com a volta do projeto neoliberal ao poder no nosso maior vizinho, o que muda para o Brasil e para o Mercosul? Qual é o futuro da Argentina? Esse resultado eleitoral na Argentina, com a vitória do candidato das forças de direita, Maurício Macri, quando a gente olha que efeito isso pode ter para o Brasil, né, a gente pode ver várias questões. Em primeiro lugar, mais óbvio, a presidenta Dilma Rousseff perde um importante aliado político. A Argentina, durante o governo do Néstor Kirchner e depois os 2 governos da Cristina Kirchner, juntamente com a Venezuela, do Hugo Chávez e agora do Nicolás Maduro, esses 3 países, Brasil, Argentina e Venezuela, têm constituído o núcleo de todo um campo de governos progressistas na América do Sul e na América Latina, que inclui também o Uruguai, a Bolívia, o Equador, a Nicarágua, El Salvador, durante algum tempo incluiu o Paraguai, antes do golpe que depois o governo de esquerda no Paraguai, e esse núcleo ele fica muito prejudicado com a perda da Argentina, que muda radicalmente de campo, e com a derrota parcial, mas uma derrota séria, sofrida agora, mais recentemente, pelo chavismo na Venezuela. Isso tem um efeito político que não é direto, porque são países diferentes, cada um com a sua própria dinâmica, mas é um efeito psicológico bastante significativo. As forças conservadoras, a oposição de direita no Brasil, evidentemente, vai se sentir fortalecida, mais animada a intensificar a luta contra o governo da Dilma, e, eventualmente, os setores dessa oposição conservadora vão tender a acirrar ainda mais a campanha pelo impeachment. Do ponto de vista econômico, a gente pode, não se sabe exatamente ainda qual será o efeito, mas a gente pode prever que a economia brasileira vai ter perdas. Vai ter perdas, em primeiro lugar, porque a previsão, mais ou menos consensual, de todos os analistas é de que as medidas econômicas que já foram anunciadas pelo governo que vai tomar posse na Argentina vão levar a Argentina a uma recessão. A Argentina é um grande parceiro comercial para o Brasil. Entrando em recessão, o Brasil vai exportar menos para a Argentina. Além disso, prevê-se também que a Argentina vai mudar a sua inserção internacional. A participação que a Argentina tem no Mercosul hoje deve se modificar, assim como o próprio Mercosul. E isso significa que vão ingressar no mercado interno argentino importações de outros países de fora do Mercosul que vão concorrer com produtos brasileiros, diminuindo o nosso espaço
né, para exportar para a Argentina. A grande pergunta: qual será o futuro da Argentina, né, agora nesse novo cenário, com o novo presidente? Para a gente avaliar esse futuro, é necessário, em primeiro lugar, levar em conta as características dessa transição argentina. O governo de centro-esquerda, da Cristina Kirchner, foi evidentemente derrotado, mas essa não foi uma vitória total, né, das forças de direita. Quer dizer, o projeto progressista ele perdeu, mas por uma diferença pequena, de apenas 3% dos votos. As forças que apoiam a Cristina Kirchner mantêm uma ampla maioria no Senado da Argentina e também uma maioria na Câmara dos Deputados. Entre os governadores estaduais da Argentina, a grande maioria são apoiadores da Cristina Kirchner. São 17 estados argentinos, né, são governados por nomes ligados ao kirchnerismo. E a própria Cristina Kirchner, ela continua sendo uma figura política altamente popular na Argentina. Agora, o que virá pela frente? É necessário se levar em conta que a situação social da Argentina é uma situação relativamente boa, apesar da vitória da oposição. Esses 12 anos de kirchnerismo na Argentina foram marcados por grandes conquistas sociais. O índice de desemprego na Argentina nunca foi tão baixo nos últimos 40 ou 50 anos. É um dos desempregos mais baixos da América Latina. Os salários reais aumentaram muito. Houve novidades importantes no governo da Cristina Kirchner. A situação dos aposentados, por exemplo. A Argentina é um país que tem uma expectativa de vida alta da sua população, portanto, um número muito alto de aposentados. Pela primeira vez na história da Argentina, os aposentados recebem uma pensão decente. Políticas sociais muito semelhantes às políticas implantadas no Brasil, uma política equivalente ao Bolsa Família, que melhorou muito a situação das camadas mais pobres. Então, quer dizer, existe todo um leque de conquistas sociais que fica como herança do governo da Cristina e que estão presentes e que vão ser lembrados, e qualquer mudança em relação a isso vai trazer grandes problemas para o novo governo. Agora, esse novo governo vai atacar essas conquistas. Vai atacar não porque ele queira, não é uma questão aí de vontade pessoal ou de caráter do presidente, ele vai atacar essas conquistas porque os interesses que ele representa vão levar o Macri a fazer isso. Macri é um representante do grande empresariado argentino, dos banqueiros, do agronegócio, daqueles setores ligados ao capital estrangeiro, e Macri foi eleito para isso. Macri foi eleito para mudar as regras do jogo da Argentina em favor das classes mais favorecidas, dos setores dominantes na economia da Argentina. Então, ele já anunciou, ele vai desvalorizar a moeda. O que significa a desvalorização da moeda? Significa que o custo de vida vai aumentar tremendamente, prejudicando, sobretudo, os setores menos favorecidos da sociedade. Então, o que se pode prever para a Argentina é que, dentro de alguns meses, talvez até antes disso, muita gente, inclusive muitos dos que votaram no Macri, vão começar a sentir saudades da Cristina Kirchner. Pode-se esperar, é muito provável, um aumento dos conflitos sociais na Argentina. Nós conhecemos bem os argentinos são um povo muito briguento, muito reclamão, muito consciente dos seus direitos, muito politizado. Então, é um processo que está em aberto na Argentina. Não se pode dizer que terminou o ciclo progressista no que diz respeito à Argentina, porque o ciclo progressista não é uma questão só de governos. O ciclo progressista ele tem a ver com os movimentos sociais, tem a ver com o povo, com os trabalhadores, com as pessoas que se organizam e lutam. Justamente a partir da luta desses setores é que se formaram esses governos mais à esquerda na região. Eles não vieram do nada.
tanto o governo do Kirchner, Néstor e da Cristina, na Argentina, como o governo do Lula e da Dilma no Brasil, ou o governo chavista na Venezuela, são governos que são o resultado de lutas sociais nesses países. E essas lutas sociais elas vão continuar, independentemente de quem esteja no governo.